Corridas de escalada são uma experiência à parte no mundo do automobilismo. A habilidade é requisito mais do que obrigatório para conseguir segurar os carros na pista, que nem sempre são pavimentadas. Uma dessas competições se tornou famosa no mundo, e não foi à toa. A subida de Pikes Peak já coroou vencedores de todo tipo, desde vencedores de rally como Ari Vatanen até campeões mundiais como Mario Andretti. Vamos dar uma olhada na história da corrida e descobrir o que faz dela algo tão especial. A Pikes Peak International Hill, também conhecida como The Race of the Clouds, é uma corrida de escalada anual que tem como objetivo final chegar ao cume da montanha Pikes Peak, no Colorado, Estados Unidos. Atualmente, o traçado mede 19,99 km e tem mais de 156 curvas. Do início, localizado na milha 7 da Pikes Peak Highway, até o fim, os pilotos sobem 2.862 metros através de uma pista que hoje em dia é completamente pavimentada, mas que nem sempre foi assim. 5 anos mais nova do que as 500 milhas de Indianápolis, a Pikes Peak Hill Climb teve a primeira vitória em 1916, promovida por Spencer Penrose, que converteu uma estrada estreita de carruagens no traçado mais largo usado pelos carros na corrida. Rea Lance foi o primeiro vencedor entre os carros, com o tempo de 20 minutos, 55 segundos e 6 décimos, enquanto Floyd Climber foi o campeão entre as motos, com o tempo de 21 minutos, 58 segundos, 41 centésimos. Logo em seu início, os pilotos Glenn Schutz e Louis Anser criaram uma rivalidade que se traduziu em quantidade de vitórias, 12 entre os dois pilotos. Em 1929, uma classe extra, a de Stock Cars, foi inaugurada no evento, que permaneceu sendo competido até a Segunda Guerra Mundial. Tal como outras corridas mundo afora, a Hill Climb deixou de ser competida e só voltou ao calendário após o conflito, com a vitória de Louis Anser. O piloto ainda venceria outras 2 vezes até 1970, sendo que durante esse período a corrida fez parte dos calendários da AAA e da AUSAC, que organizaram o que hoje entendemos como IndyCar. Em 1953, o Sports Car Club of America patrocinou o evento e trouxe toda uma variedade de carros esportivos para a montanha. Isso fez com que os recordes de tempo fossem quebrados ano após ano, entre 53 e 62, sendo que a maior parte desses recordes foi estabelecido pelo sobrinho de Louis, o campeão Bob Unser. Um ano após a entrada do Sports Car Club, as motos voltaram a competir em Pikes Peak, coisa que não acontecia desde a criação da corrida em 16. Bill Meyer foi o vencedor a bordo de uma Harley Davidson. Já em 1971, o evento registrou a primeira vitória de sua história por um carro que não usava gasolina como combustível. A.K. Miller venceu a subida com o Ford Mustang em 1970 movido a propano. Com a fama da corrida maluca de Pikes Peak ficando cada vez mais forte, não era de se surpreender que os europeus entrassem na competição. Em 1984, chegaram os primeiros pilotos europeus no evento, com as inscrições do norueguês Martin Schent, a bordo de um Ford Escort MK3 4x4, e da rainha do rally Michele Mouton com seu Audi Sport 4. Schent teve um pneu furado e não conseguiu um bom desempenho, mas Mouton, junto da sua copilota Fabrizia Pons, conseguiu vencer a prova na categoria Open Rally. No ano seguinte, a francesa não só venceu a subida no geral, como também estabeleceu o tempo recorde. A essa altura, a competição já havia ganhado os olhares na Europa, e nos anos de 77 e 88 a vitória ficou nas mãos de Walter Rowe e Ari Vatanen. Em 89, o diretor francês Jean-Louis Murray produziu o curta-metragem Climb Dance, que mostrava a subida recorde de Vatanen com um Peugeot 405 Turbo 16. O filme recebeu diversos prêmios e é considerado até hoje como um dos melhores do gênero. A montanha viu até 1993 uma sequência de vitórias americanas, que se encerrou com a chegada do neozelandês Rod Millen. Entre 94 e 99, Millen venceu 5 vezes, perdendo apenas em 95 para Nobuhiro Tajima. Novas vitórias americanas vieram até 2005, e no ano seguinte outro nome internacional passou a dominar a subida. Tajima venceu 5 vezes seguidas com o Suzuki Scudo, carro que já foi mostrado aqui no canal, o Suzuki XL7 e o SX4. A partir daí, os americanos só voltariam a vencer em 2020, com Clint Wachholtz. Nas motos, o domínio foi sempre americano, com destaque a nomes como Carlin Dunn, David Durrell, Bobby Parr e próprio Clint Wachholtz. As motos não são mais permitidas na subida desde 2020, devido à morte de Carlin Dunn em um acidente. Em 2002, o traçado começou a ser completamente pavimentado, já que a cidade de Colorado Springs recebeu um processo por danos provocados em córregos, reservatórios, vegetação e pântanos. O problema aconteceu devido ao cascalho originado da montanha, que descia pelos caminhos e se depositava ao longo de décadas de uso. Com a decisão, a cidade precisou pavimentar cerca de 20% do traçado todos os anos, sendo que o evento em 2011 foi o último a contar com um trecho de terra.
Foi nesse período que Tajima conquistou a maior parte de suas vitórias, sendo que o seu recorde em 2011 foi o primeiro a superar a barreira dos 10 minutos. Na época, Rod Millen, já várias vezes campeão da prova, alertou que a decisão poderia pôr fim ao evento. Agora com a pista asfaltada, Pikes Peak viu os recordes sendo quebrados um atrás do outro, sendo que o recorde geral foi conquistado por Rhys Millen, filho do campeão Rod Millen. No mesmo ano, a competição viu o recorde das motos ser quebrado, com Carlin Daniel fazendo 9 minutos, 52 segundos, 819 milésimos, que não só era menor que 10 minutos, como também era apenas 1,5 segundos mais lento que o recorde geral do ano anterior. Em 2013, uma nova barreira foi quebrada, dessa vez a dos 9 minutos. Sebastian Loeb correu com o Peugeot 208 T16 Pikes Peak e marcou um impressionante tempo de 8 minutos, 13 segundos, 878 milésimos. O segundo colocado, Rhys Millen, foi quase 50 segundos mais lento que Loeb, sendo que ele próprio havia quebrado seu recorde pessoal em 44 segundos. Jean-Philippe Dairaud terminou em terceiro, com 9 minutos, 42 segundos, 740 milésimos, e Paul Dallenbach ficou em quarto, com 9 minutos, 46 segundos e 1 milésimo. Todos os 4 pilotos quebraram no mesmo evento o recorde de tempo geral do ano anterior. Em 2015, Rhys Millen venceu a prova geral com um carro elétrico, o EO-PP03. Em segundo ficou Tajima, pilotando o também elétrico Tajima Rimac e Runner Concept One. Aquela não foi a primeira vez que carros elétricos competiram em Pikes Peak, mas foi a primeira vez que um modelo inteiramente elétrico venceu a prova. O primeiro piloto a tentar a subida foi Joe Ball a bordo do Sears Electric Car em 1981. O tempo de 32 minutos, 7 segundos, 410 milésimos não teve o efeito desencorajador imaginado. Nos anos seguintes, outros carros apareceram e em 1994, Katie Endicott participou com o Honda elétrico, fazendo 14 minutos, 44 segundos, 710 milésimos, ficando ainda mais próximo de um tempo competitivo. Foi a partir de 2010 que os elétricos começaram a encontrar seu espaço e rivalizar com os carros a combustão. 2 anos antes da vitória de Millen, Tajima já havia quebrado a barreira dos 10 minutos com o E-Runner Pikes Peak Special. Com o feito, as inscrições de carros elétricos se tornaram cada vez mais recorrentes, com os modelos quebrando os recordes ano após ano. Em 2014, a vitória no geral ficou com um carro a combustão, mas o segundo, terceiro e quarto lugares foram elétricos. Em 2016, o resultado foi semelhante, com o segundo, terceiro e quinto lugares ocupados por carros elétricos. O bom desempenho dos elétricos não é à toa. Como o evento possui uma distância relativamente curta e é inteiro disputado em trechos sinuosos, os carros equipados com powertrains elétricas acabam por ter vantagens se comparados aos carros com motores a combustão. Os motores elétricos entregam torque de forma praticamente instantânea, o que garante aos pilotos uma vantagem imbatível nos trechos mais complexos. Além disso, a diminuição progressiva da densidade do ar durante a subida não afeta os motores a eletricidade, diferentemente dos carros a combustão, que acabam por perder gradativamente uma fração de sua potência na medida em que o ar fica mais rarefeito. Em 2018, o francês Romain Dumas quebrou pela primeira vez o recorde geral a bordo de um elétrico. Pilotando o Volkswagen IDR, o francês fez o tempo de 7 minutos, 57 segundos, 148 milésimos, quebrando não só o recorde, como também a barreira dos 8 minutos. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!